Boa noite, igreja linda do Senhor. A paz do Senhor. Pode sentar no seu lugar. A paz de Cristo, igreja, tudo bem? É um prazer, uma honra, uma responsabilidade, um temor, um tremor de estar aqui na casa do Senhor para trazer a palavra diretamente do trono de Deus para vocês. Peço aos intercessores que estejam ligados, estejam com as suas mãos estendidas e intercedendo por mim e por essa igreja. Nós temos uma responsabilidade maior ainda agora. São 30 vidas, pastora? 32 vidas aqui nos visitando e buscando uma palavra, buscando um entendimento, buscando uma sensibilidade maior com o Espírito Santo de Deus. Então, eu gostaria que os intercessores ficarem bastante ligados e a igreja também. Fique atenta, fique ligado, fique em espírito, para que o Espírito Santo comece a trabalhar a partir de agora sobre essas vidas, comece a trabalhar a partir de agora também sobre as nossas vidas, sobre a ministração, sobre o culto. Nós estamos aqui para entregar o melhor culto, a melhor adoração ao Senhor. E precisamos nos dedicar inteiramente a isso. Primeiramente, ao subir aqui, nós precisamos ter, e eu peço ao Senhor que nunca tire esse frio na barriga, esse temor a falar e a trazer a palavra de Deus. E eu peço a Ele, não tire isso de mim, porque no momento que eu subir aqui e não sentir mais isso, não sentir vontade, né, pastor César, de ir ao banheiro, a pastora Sueli também fica bastante nervosa. Isso é uma responsabilidade que nós temos de trazer a palavra. O medo de alguma forma, envergonhar a palavra de Deus. Então, esse temor é preciso ter e eu peço a Ele, não tire de mim. Agora eu peço também que o Espírito Santo me use da maneira e do jeito que Ele quiser, da forma que Ele quiser, que Ele use meus lábios, a minha mente, a dinâmica, tudo que vai ser entoado e feito nesse altar, que seja para Ele e seja para alcançar as vidas. Amém? Para isso eu peço a participação de vocês também. A igreja é livre, você está aqui para prestar um culto ao Senhor, e quando nós estamos disponíveis a prestar um culto ao Senhor, nós não podemos ficar retraídos em dar um glória a Deus, em dar um aleluia, em glorificar o nome do Senhor, exaltar o nome do Senhor. Amém? Posso contar com a igreja? Dá um glória a Deus no seu lugar para eu sentir essa verdade. Eita glória, agora sim. A boca já começa a ficar seca. Eu gostaria de saber de vocês, como é que foi o domingo de vocês hoje? Quem teve aquele domingo muito acelerado, onde teve que preparar um almoço, correr para a casa dos pais, visitar os pais ou visitar os pais, almoçar com os pais, levanta sua mão aí. E o restante então não teve domingo, foi tranquilo, não houve correria. Geralmente o nosso domingo é acelerado, quantidade de coisas que nós precisamos fazer. Algumas pessoas aceleram para poder preparar o almoço, visitar um parente. As pessoas se aceleram para preparar até a roupa do próximo, na segunda-feira do trabalho. Então a pessoa já começa a passar, deixar tudo prontinho, para que possa ficar livre para vir para o culto, ou faz isso de manhã ou à noite. Mas essa adrenalina, essa correria, essa agitação, que acaba nos consumindo todos os dias, né? Algumas pessoas já tiram o teu domingo para preparar, até mesmo para limpar a sua casa, né? Os afazeres domésticos. A semana toda na correria no trabalho, e chega no sábado também, geralmente trabalha, e no domingo é o dia que tem para preparar, lavar a roupa, preparar a casa, correr para prestar o melhor culto ao Senhor. E essa agitação nossa do dia a dia nos consome e a gente nem percebe. É uma agitação de velocidade, é uma agitação de barulhos e sons e ruídos, vozes, que a gente começa a
a perder essa sensibilidade e a não sentir mais essa presença do Espírito Santo. É tanta agitação, tanto movimento, tanto barulho no dia a dia que a gente se acostuma com esse barulho. É barulho de automóvel, é barulho de moto, é um som alto que esteja tocando. Essa semana eu estive na célula Canaã, né, a nossa líder Crislane, está aí, Crislane? Ela veio de manhã. Já fica na pegadinha de pegar o líder, né? Mas eu vi ela de manhã. E aí a gente estava trazendo a palavra da célula, e ali junto com a palavra estava acontecendo uma festa, ao lado da célula. O barulho estava alto demais, né? Aquela música mundana. Porém, a gente estava tão envolvido, tão sensível ao Espírito Santo ali naquele momento, ouvindo a palavra e diluindo a palavra do culto de quarta-feira, que a gente não fazia nem percebia aquele barulho, né? Eu estou dizendo não percebia assim, ouvir a gente ouve, mas a gente não se ligou totalmente naquilo, a gente estava voltado para buscar a palavra, para sentir a presença de Deus. Eu não sei se vocês a maioria aqui já esteve num lugar mais silencioso. Quando eu digo silencioso, é tipo o interior do estado do Rio. Alguém já tem parente ou alguém que mora lá? Acena aí para mim. Quando você sai daqui desse ambiente e vai para esse lugar, sente ou não sente uma diferença muito grande? É aquele silêncio, né? Aquela tranquilidade. Aí tu sai do trânsito, sai dessa correria toda, e quando tu chega lá, eu particularmente adoro. Eu gosto de sossego, eu não gosto de barulho, eu não gosto de agitação. Eu não sou lento, eu não sou lerdo, mas eu faço as coisas pautadas, não é não, pastor Jorge? E aí quando a gente chega nesse lugar, a gente começa a perceber coisas que deixamos de perceber. A gente começa a ouvir mais a natureza, primeiramente os sons, os pássaros. A gente começa a observar o pôr do sol, a gente começa a observar um rio, um córrego que estiver ali perto, e aquele silêncio você consegue observar as plantações, você consegue ver, na verdade, a criação de tudo que o nosso Pai nos entregou. E a maioria das vezes a gente desperdiça isso, né? Essa tranquilidade por causa dos nossos afazeres, do nosso dia a dia. Pois bem, por que eu estou trazendo vocês a esse entendimento? Para que nós possamos entrar na palavra de Deus. Eu coloquei aqui assim: vivemos um mundo de agitações, de pessoas, sons, que nos tira totalmente do foco. Quando nos afastamos desse tipo de ambiente, estamos numa fazenda, por exemplo, no interior, como eu falei, percebemos que ficamos sensíveis à voz de Deus. Os barulhos e vozes nos deixam distraídos, perdemos esta sensibilidade e não conseguimos ouvir a voz de Deus e prestarmos atenção ao Espírito Santo de Deus. Que perigo, né? E aí, iniciando a palavra do Senhor, eu gostaria primeiramente de orar e que vocês estendessem as suas mãos para cá. Pai, nós te entregamos essa noite, te entregamos esse culto, te entregamos a melhor adoração, o melhor louvor, te entregamos a palavra, que o Senhor venha e conduza totalmente da forma e da maneira que o Senhor quiser, Pai. Convidamos a Ti, Espírito Santo de Deus, a assumir o controle de tudo nesse lugar. Assuma os intercessores, assuma a sua igreja e principalmente aqueles que estão nos visitando essa noite, que o seu coração esteja limpo e voltado para ouvir a sua palavra, Senhor. Assim nós oramos e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, você pode dar uma linda salva de palmas ao Senhor. Amém. A tia Irene, agora que eu estou vendo a tia Irene aqui, tia Irene sabe o que é isso no interior, né, tia Irene? Aquele sossego lá, né? Me leva junto com você quando a senhora for. Opa! Aí, juntou o útil ao agradável. Amém. Gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês nesse momento, lá em Mateus,
capítulo 4, versículo 1, por favor. Vocês já observaram aí que já abriram a Bíblia? Louvado seja o nome do Senhor. Até um tempo atrás aí eu estava com um papelzinho aqui, né? Mas Deus me honrou aqui com essa glória aqui, ó. Em nome de Jesus eu não preciso nem usar óculos dessa vez, que eu botei. Eu estou fazendo um tratamento, né? Ainda não estou curado, mas eu espero que o Espírito Santo venha me curar. Mas eu botei uma letra GG aqui, o pastor César me auxiliou aqui. Uma letra GG que eu acho que até o Beto dali dá para enxergar. Mas o importante é que eu não fique, bota óculos, tira óculos, né, pastora? Uma agonia total. Já deu. Mateus capítulo 4, versículo 1, diz assim a palavra de Deus. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. A palavra parece ser pesada, né? Mas não é não. Existe um propósito de Deus sobre essa palavra. E aí ele diz, em seguida Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ele foi conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Pelo Espírito ele conduziu até o deserto para ser tentado, para ser testado, para ser aprimorado. E aí nós observando no início do versículo, ele diz, em seguida. Em seguida significa que aconteceu alguma coisa antes disso, amém? Em seguida significa que antes de Jesus ser levado ao deserto para ser tentado pelo diabo, ele teve um encontro com o seu primo João Batista, no capítulo 3, Mateus capítulo 3, ele teve um encontro com o seu primo João Batista, para quê? Para que as escrituras fossem concluída. Era o momento do batismo de Jesus. E aí ele se encontra, não precisa colocar o versículo, mas todos conhecem essa passagem, sabem como é que funciona. Ele teve um encontro com seu primo e ao chegar naquele local onde estavam sendo batizados pessoas, João Batista diz, eu não sou digno de batizar. Porque ele sabia que era o Filho de Deus que estava chegando naquele lugar. E aí ele tenta impedir esse processo de Jesus naquele momento. Eu não sou digno, eu preciso ser batizado pelo Senhor. Aí Jesus fala para ele, não, segue, mantenha. Eu preciso que as escrituras se cumpram. Por isso, eu preciso ser batizado. Ele sabia que ele não poderia pular um processo. Ele sabia que naquele momento ele estava cumprindo um processo que haveria de acontecer sobre a vida dele para nos salvar e para nos livrar de todo o pecado. E a partir daquele momento, Jesus se batiza, João Batista levanta ele, e ao levantar das águas, todos nós sabemos, o céu se abre, e o Pai olha e fala, este é o meu filho que eu tanto amo, né? E ali começa um processo de libertação e salvação, não dele, mas da nossa vida. E a gente nem esperava e nem pensava em acontecer isso. Se não fosse por ele, eu não estaria aqui, você não estaria sentado aí. E ele sabia que o processo dele não seria fácil. E ele precisava fazer esse processo do início até o fim, não poderia pular nada. Ele sabia que se ele pulasse algum detalhe, algum processo daquele momento, ele poderia receber acusações ou algumas pessoas falar que foi fácil demais. Ele precisava ser batizado, ele precisava ser levado ao deserto para ser tentado, porque existia uma salvação sobre a nossa vida. E se ele não fizesse isso, o que aconteceria? Nem eu, nem você iam crer nessa palavra. Imagine se Jesus não tivesse esse processo, não passasse por isso. Ele é filho de Deus, ele poderia
a hora que ele quisesse, como ele foi tentado pelo diabo, ele falou, não quero ser tentado pelo diabo, eu sou filho de Deus, eu dou a ordem e acontece. Acontece ou não acontece? Poderia acontecer, mas as pessoas iam julgar e falar assim, é muito fácil, chegou aqui com todo o poder e autoridade, diga, haja luz, que aconteça isso, que aconteça aquilo, que liberte os cativos, mas ele não, ele se deixou em tomar uma forma de servo, ele se esvaziou, tomou uma forma de servo para que todo o processo fosse feito para dizer assim, ele conseguiu em forma de servo e eu como servo eu também consigo. Não existe dificuldade para quem está em Cristo. Ele passou por esse processo como humano, como gente, como nós, para que ele não fosse acusado. Foi fácil demais porque ele é filho de Deus. Não, ele passou por todo o processo para mostrar para a gente, eu consigo, você consegue, nós vamos conseguir. Nada é capaz de impedir o processo de Deus sobre a nossa vida. Para isso ele vai ao deserto e é tentado pelo diabo. E o deserto, como eu comecei aquela introdução sobre o silêncio, deserto é lugar de silêncio. Deserto é lugar de treinarmos a nossa audição. Deserto é lugar de batalha, deserto é lugar de treinarmos a nossa resistência, de treinarmos o nosso amor ao próximo. Deserto é treinamento, deserto é lugar que nós precisamos passar. E aí Jesus passa por esse processo, vai ao deserto, direcionado pelo seu próprio Pai, porque ele sabia a quantidade de coisas que ele precisava enfrentar no decorrer da sua caminhada. Coisas terríveis. Iam acusar, iam levantar vozes contra ele, para isso ele precisava lá passar no deserto. Precisava que Satanás viesse tentá-lo, para quê? Não para fazer um treinamento simples, mas sim para que o seu espírito esteja cada vez mais elevado. E aí aqui a gente vai entender no versículo 2, depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. Jesus estava num processo de jejum, ele entendia que precisava se livrar de algumas coisas, como nós também fazemos o nosso jejum aqui. Para que isso? Tirarmos da a nossa carne, a nossa vontade carnal de um alimento, de ouvir alguma coisa, ou aquilo que você está mais acostumado, de repente até mesmo um WhatsApp, que você não consegue largar isso, é viciado nisso e o tempo todo. Então a gente faz alguns jejuns, alguns propósitos justamente para isso, para tirar a nossa carne de jogada, a nossa alma, aquilo que grita dentro de nós todos os dias, para poder buscar e fortalecermos cada vez mais com o nosso espírito, com o Espírito de Deus, na verdade. E ele é levado ao deserto, e ele em jejum. Jesus, naquele momento, sente fome, sente sede. É normal, ele vai sentir fome, ele vai sentir sede, como nós, como levantamos aqui um propósito ou um jejum, nós sentimos. Existe um propósito de 4 horas, o propósito lá de Daniel. O de 4 horas, você sabe que você levanta, você não pode se alimentar até aquele período, geralmente até a hora do almoço. Só que a nossa carne, ela pede um alimento, você vai sentir fome. Mas a partir do momento que você deixa de lado essas coisas carnais, o espírito é elevado. A gente fica mais sensível à palavra de Deus, mais sensível ao Espírito Santo de Deus. E é isso que Jesus precisava fazer nesse momento. Ele precisava se livrar desses alimentos, se livrar dos alimentos sólidos, mas que o seu espírito seja fortalecido. Esse é o treinamento do deserto. No versículo 3, o tentador veio e lhe disse: se você é filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pães. Aí começa a prova de Jesus nesse momento. Satanás já começa, ele é astuto, ele conhece, ele te conhece, ele nos conhece, ele conhece os nossos desejos, ele conhece as nossas aflições.
Ele conhece onde nós temos a maior falha. E aqui ele começa a tentar Jesus dizendo: se você é filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pães. Ele começa a botar dúvida na cabeça de Jesus. Se você é filho de Deus, quantos de nós aqui passamos por essas tribulações quando nós não estamos sensíveis, quando o nosso espírito não está elevado e começa a vir vozes ao nosso ouvido, dizendo: você não é capaz, você não vai conseguir essa vaga de emprego, você não vai entrar porque você não tem esse gabarito, você não consegue, esse patamar teu não é para alcançar esse emprego é muito para você. Você não é capaz de casar porque você não tem estrutura suficiente para manter uma família. Separa dessa mulher, separa desse homem, São coisas que Satanás começa a soprar nos nossos ouvidos e colocar dúvidas entre nós. Mas se você tiver, eu tiver, você tivermos, nós tivermos o nosso espírito elevado e voltado para o monte onde vem o nosso socorro, nós vamos conseguir. Nós somos capazes. Não existe Satanás, não existe diabo, não existe ninguém contra a palavra de Deus, contra o Espírito Santo de Deus. Se você está cheio da presença de Deus, nada te para, nada te cancela, nada te impede de conquistar e conseguir algo. Jesus estava com fome, estava fraco, mas o seu espírito estava elevado. E aí eu digo, nesse momento ele pede para Jesus: transforme esses pães, essas pedras em pães. Satanás bota dúvida. Eu imagino que ele tenha aparecido a Jesus de uma forma diferente. Quando ele quer tentar a gente, quando ele quer nos tirar do nosso foco, ele sabe a nossa fraqueza, aí ele traz aquilo que vai saciar a nossa carne, a nossa alma. Ele começa a trazer para a gente nesse momento aqui, vamos conjecturar que ele tenha aparecido com Jesus aqui com um banquete para ele ali, né? Para que isso? Para que esse tempo todo sem comer? Toma aqui. Você é filho de Deus, pode falar o que você quiser aqui, que você ordenar o que você quiser e vai acontecer. Mas Jesus sabia que se ele fracassasse naquela missão, se ele não cumprisse aquilo que foi ordenado pelo seu Pai, ele não teria êxito na salvação de todos nós. E aí eu gostaria que vocês lessem aqui comigo, lá em Mateus, capítulo 26, versículo 41. Vigiem, posso? Vigiem e orem para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto. Vigiem e orem para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto. O espírito está de pé, o espírito está elevado, o espírito está forte, mas a carne é fraca. Vigie para quem está de pé, quem está de pé. O espírito pode estar lá em cima, elevadíssimo, você pode estar cheio da presença de Deus, mas a sua carne é fraca. E Satanás conhece as nossas falhas, ele sabe aonde nos pegar. Ele sabe que se você está com seu espírito elevado, ele não pode chegar e te tentar dessa forma, ele vai te trazer coisas que vai te agradar, vai agradar a sua carne, os seus desejos, as suas vontades. E nós sabemos onde é a nossa carne fraca. Nós sabemos, se você sabe que você um dia passou por um processo de alcoolismo, você sabe muito bem que você não pode frequentar um bar. Você não pode ficar nesse tipo de ambiente. Se você teve um processo de libertação sobre uma prostituição, para que você vai abrir o seu celular, o seu WhatsApp com nudes
que já enviaram para você. Afinal de contas, você não pode nem estar nesse tipo de grupo. Porque se existe um grupo que está enviando um nude para você, você está errado. Se você sabe que Deus te tirou daquele lamaçal, se Deus te tirou do vício, do álcool, das drogas, para que você vai passar perto da boca de fumo? Se você está totalmente liberto disso, mas a Bíblia diz, vigiem e orem para que não caia em tentação. Pois o espírito está disposto, está elevado, mas a carne é fraca. Vamos voltar lá no versículo 4. Você é livre. O importante de conhecermos a palavra, de estarmos atentos e estar com o nosso espírito elevado. O tempo todo Satanás tenta Jesus nesse momento. E aí ele começa a trazer algumas coisas da Bíblia que ele conhece, mas quando nós conhecemos a palavra e estamos com o nosso espírito elevado, olha o que Jesus fala para ele no versículo 4. Jesus, porém, respondeu, as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Quando você é conhecedor da palavra, Satanás pode chegar e tentar colocar coisa nos seus ouvidos, ele pode trazer a palavra que está na Escritura para você de uma forma para que te convença e te distraia do seu propósito. Mas você pode rebater também com a palavra como Jesus fez para ele aqui, ó. As Escrituras também dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Irão te tentar, irão te oferecer coisas, alimentos, carnes, para satisfazer o desejo da sua alma. Mas você precisa persistir, precisa resistir, precisa estar conectado com o Espírito Santo de Deus, aquele momento do seu devocional, você precisa fazer isso todos os dias, você precisa tirar um momento com Deus, com o Espírito, para que quando chegar esses momentos, essas dificuldades, você esteja forte e persistente. No versículo 5, diz, então o diabo levou a cidade santa até o ponto mais alto do templo e disse, se você é filho de Deus, solte daqui, pois as Escrituras dizem, olha o que Satanás diz, as Escrituras dizem, ele conhece a palavra, né? As Escrituras dizem, ele ordenará a seus anjos que protejam, eles o sustentarão com as suas mãos, para que não machuquem o pé em alguma pedra. Mais uma vez, Satanás tenta botar dúvida na cabeça de Jesus. Se você é filho de Deus, quantas pessoas estão com a sua mente atribulada, totalmente desfocado da presença de Deus, totalmente longe do Espírito Santo de Deus, e aí quando Satanás chega e começa a buzinar no seu ouvido, se você é filho de Deus, e aí chega um momento, se você não estiver forte, você acaba caindo na tentação, você diz, realmente eu não consigo, realmente eu não sou filho de Deus. Isso é mentira, Satanás é mentiroso, você é filho de Deus sim. Você está aqui porque Ele te trouxe, Ele te salvou, Ele te libertou, Ele te curou. Foi Ele que te levantou com a sua mão direita daquele lamaçal, tirou você daqueles pecados. E não vai ser agora um Satanás buzinando no seu ouvido que vai tirar você do seu propósito. Resista. Satanás leva ele na cidade santa, no monte mais alto, para colocar dúvida na cabeça de Jesus. Quando ele começa a colocar dúvida nisso, eu venho à minha memória as pessoas que estão com a sua mente atribulada e ao ponto de cometer um suicídio. E aí quando ele fala que leva ao ponto mais alto,
é justamente isso. Ele buzina, ele traz coisas da sua mente, dizendo que você não consegue, até te levar a um ponto de um suicídio, de mergulhar de um prédio, de uma ponte, de algum lugar que seja esse. Mas ele é tão astuto que ele faz isso, leva essa pessoa até esse local, e quando chega lá, ele está com você até ali. E aí quando chega naquela altura que a pessoa se joga, aí ele se afasta. Satanás já está condenado, Satanás já sabe qual o final dele, já está condenado, ele já está no lamaçal, no mar de enxofre, e ele tenta carregar cada vez mais pessoas para lá. Mas quando a pessoa se joga, se solta naquele lugar, ele abandona a pessoa, e aí aquela alma vai para o inferno. E aí nós sabemos que acontece, não existe morte naquele lugar, é uma tribulação o tempo todo, um arder, um calor, um enxofre queimando, e é isso que ele quer. Mas eu e você somos filhos de Deus, e nenhuma palavra maldita vai nos tirar do nosso propósito, nenhuma palavra maldita vai tirar a sua mente do seu foco. A sua mente é uma mente de Cristo, nós precisamos falar isso todos os dias. Eu sou filho de Deus, a minha mente é de Cristo, o meu corpo pertence ao Senhor, foi Ele que me libertou, Ele que me salvou. Repreenda isso sobre a sua vida, repreenda isso sobre a sua mente. Amém? Vamos seguir, versículo 7. É pesado, né? É um pouquinho... Algumas pessoas têm até medo de falar o nome do diabo, né? Mas você não pode ter medo, não. Você é autoridade. Deus te colocou uma autoridade sobre o inferno. Você pode levantar a sua voz e dar ordem para que ele se afaste. Dar ordem que ele se afaste dos seus filhos, da sua família, da sua casa. O que nós não podemos ficar é vazio do Espírito Santo de Deus, porque casa vazia, aí outra pessoa, outros demônios vão vir e vão ocupar. Essa semana eu tive um relato triste demais. Uma pessoa me procurou e me falou sobre uma casa de uma pessoa que existem duas crianças, e aquelas crianças estavam sendo possuídas por demônios. E aí a pessoa me procurou, estava até, na verdade, com um certo medo, né? Eu falei, não, você não tem que ter medo. Você não está na presença de Deus? A sua casa não é consagrada ao Senhor? Vocês não deixam nenhum tipo de brecha para que Satanás entre, então você não tem que ter medo, você tem que ter autoridade sobre aquele demônio que está atuando sobre aquelas crianças. Eu não fiquei assustado, eu só fiquei muito triste por ver aquela imagem. Porém, não é da nossa igreja, na verdade não está em nenhum tipo de igreja. Aí a pessoa me pediu um socorro, eu falei, cara, até comentei com o pastor César, com o pastor Jorge, eu estou disposto a ir lá e fazer o que você precisar, porém, eu preciso da autorização dessa pessoa, que ela não está em igreja nenhuma, e do marido dela, para que nós possamos ir lá. E você que já está em Cristo, você precisa aproveitar esse momento, já que a família está afastada, e é um momento eu acredito que estejam também com medo, né? De você ir lá e evangelizar essas pessoas e ganhar essas vidas para Cristo. E aí, a partir daí, se essa pessoa der autorização, nós vamos lá e vamos ungir, vamos expulsar em nome de Jesus aqueles demônios. Agora, eu preciso que essa pessoa também não fique oscilante. Uma hora aceita Jesus, a outra hora está fora da igreja. Aí eu falei, nós precisamos entender o processo, o que está acontecendo, para que nós possamos agir da maneira correta, da forma correta. Ver onde é que está sendo essas falhas. E ela precisa reconhecer Jesus como o único suficiente salvador da vida dela. E a partir daí, não existe demônio. Aonde há luz, a escuridão não sobressai. Falei para ele, você não precisa ficar com medo. Você não é luz?
Então você vai lá e vai dar luz àquela escuridão. Não tem como a escuridão prevalecer quando a luz chega. Agora eu não posso ir lá, fazer todo o processo, ungir o local, consagrar aquele local, expulsar, e o demônio vai sair, tem que sair, porque nós somos filhos de Deus e temos autoridade dada por Ele. Porém, se ela não se posicionar, ou ele não se posicionar, os demônios voltam. E eles voltam 7 vezes mais. Então, vigie e ore para que não caia. Amém? Nós estamos esperando ele me informar sobre essa situação, e nós vamos lá em nome de Jesus e vamos consagrar aquele lugar, e a luz vai prevalecer naquele lugar, em nome de Jesus. Versículo 7 ali. Jesus respondeu: as Escrituras também dizem: não põe à prova o Senhor teu Deus. Eu acabei de falar sobre isso. Não põe à prova o Senhor teu Deus. Você sabe de onde Ele tirou, você sabe a sua fraqueza, todos nós sabemos. Não adianta falar que, poxa, eu não sabia. Sabe sim. Nós sabemos onde nós somos fracos. Existe um Adão, existe uma Eva trancada aí, dentro de você, dentro de mim, adormecido, esperando só a hora de reviver. Mas nós precisamos todos os dias buscar a presença de Deus para que ele continue adormecido. Em nome de Jesus vai ficar. Teve um período que um jovem estava conosco bastante tempo atrás. Ele, quando eu falo de você não pôr à prova o Senhor seu Deus, essa pessoa me procurou e falou: meu líder, eu estou na igreja. Ele estava, na verdade, ele estava num processo de libertação das drogas. Nós acompanhamos ele. Ele realmente se livrou totalmente daquelas drogas e da bebida. Ele ficou limpo totalmente. Depois de uns 6 ou 8 meses lá, ele já tinha refeito toda a sua vida, restaurado toda a sua vida. Estava aqui conosco na nossa igreja. Ele estava muito bem, conseguiu arrumar um emprego, alugou uma casa, nós ajudamos, imobiliamos a casa. Ele estava totalmente transformado. E aí chegou um certo momento, Satanás tentou usar ele de algumas formas, onde ele era mais fraco, mas ele persistiu. Ele ficou de pé, ele não caiu mais pelas drogas. Aí o diabinho chifrudo, ele foi e tentou ele de uma outra forma. Já estava há um bom tempo com a gente, não, era solteiro, e aí o Satanás astuto, ele foi lá e colocou o quê? Uma menina na frente dele. Aí ele: meu líder, eu conheci uma menina aqui, eu tô conhecendo ela, que eu tenho na casa dela. Eu falei assim: não, você não está em processo de evangelizar ninguém. Ela é da igreja? Não, não é. Então você não vai na casa dela. Não, você não vai na casa dela. E aí eu parei e falei para ele: se você for na casa dela, quando você chegar lá, a primeira coisa que ela vai fazer, ela vai botar uma roupa bem íntima para você. Porque ela está totalmente cega. Os seus olhos estão com escama. Você já está na luz, então você tem que levar a luz. Não vai, porque vai acontecer isso. Aí ele resolveu tentar, né? Passou-se 2 meses, voltou ele: meu líder, queria falar um negócio com você. Eu estive lá e aconteceu tudo que você falou. Entrei, eu fui tentado, não resisti. Eu falei: é carne, cara. É o que a gente está falando aqui, é carne. Para que você vai nesse lugar se você não consegue resistir? Para que se você vai nesse lugar se ele já te tirou desse lamaçal, você não pertence mais àquele ambiente? E aí aconteceu coisas terríveis na vida dele. Acabou novamente se desviando. A menina engravidou. E aí tudo aquilo que ele tinha construído foi por terra. A chegar ao ponto de ele, não sei se sentiu vergonha, mas chegou na madrugada, ele catou as coisas dele lá e voltou o local da terra de onde ele veio. Ele não era daqui do Rio. Voltou para lá, abandonou a casa, deixou tudo para lá, não falou nem um oi, nem um tchau para a gente. Então é isso.
precisamos ficar resistente ao diabo. Saia da aparência do mal, não tente o Senhor seu Deus. Se você sabe que você não pode, sai dali. Amém? Versículo 8. Em seguida, o diabo levou o monte mais alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória. Eu lhe darei tudo isso, declarou. Basta ajoelhar-se, adorar-me. Olha que, mais uma vez, ele leva o Senhor ao monte mais alto. Ele leva Jesus ao monte mais alto. Para quê? Lá de cima ele tem uma panorâmica melhor para mostrar, para tentar seduzir ele de alguma forma. Aqui, o diabo tenta Jesus mostrando ele: só basta você ajoelhar-se a mim que eu te dou todo o governo, todo o poder, toda a autoridade sobre essas terras. Isso aqui vai ser tudo seu. Quantos de nós somos tentados todos os dias com isso? É no nosso trabalho, em alguma dificuldade que nós passamos, e aí vem Satanás e começa a te oferecer coisas, você caminhando tão bem na presença de Deus, e através de uma dificuldade que você vai passar, ele te oferece coisas que ele sabe que você vai ceder. E aqui ele leva Jesus ao monte mais alto, oferecendo governo, autoridade e poder sobre aquele lugar. Mal ele sabe, na verdade ele sabe, que aquilo tudo ali já era dele. Ele, na verdade, participou da criação daquilo tudo. Quando ele diz assim, criou o céu, criou a terra, criou os mares, criou os peixes, estava lá o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então aquilo já era dele, ele sabia que aquilo era dele por herança, porque ele era filho. Existem coisas na nossa vida que às vezes a gente esquece, mas são herança do Senhor sobre a nossa vida. Não precisamos mendigar nada, é nosso por herança, porque nós somos filhos de Deus. E naquele momento o diabo parece que esquece, deu um delay na mente dele, te oferecendo coisas que já era do Pai, já era dele. E aí me trouxe à memória uma situação que aconteceu, lembra com Moisés? Subiu ao monte, mas foi uma situação diferente. Ele subiu ao monte com o Pai, e o Pai fez totalmente ao contrário do que o Satanás está fazendo aqui. Está vendo essa cidade? Está vendo aquele local ali que mana leite e mel? Está vendo isso aqui tudo? Você não vai entrar. Aí Satanás, astuto, faz uma forma diferente. Está vendo isso aqui tudo? Esse governo, essa autoridade, vai ser tudo seu. Eu te dou tudo isso. Está vendo como que eu sou bonzinho? Deus levou Moisés ao monte e falou para ele: olha isso tudo aqui, mas eu não te dou. E eu sou bonzinho com você, olha aqui, isso tudo, eu vou te dar tudo isso, basta você se ajoelhar e me reconhecer. Chifrudo, né? Satanás. Fique atento, gente. Fique ligado. Vigie, ore todos os dias, para que quando a dificuldade vier, quando o deserto vier sobre a sua vida, você esteja com seu espírito elevado e não caia nessas tentações de Satanás. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria que vocês, olha só, depois de toda essa tentação, Satanás e Jesus resistindo a tudo aquilo que ele estava oferecendo, tentando acusar ele, tentando colocar na mente dele que ele não era capaz, colocando dúvidas sobre a mente dele. Olha o que diz pra gente no salmo do nosso querido paizão, que tanto gosta. Cadê o paizão? Paizão, cadê tu? Eu acho que ele se escondeu, que eu falei assim: paizão, eu vou trazer um salmo lá e você vai ler comigo lá. Ele saiu correndo. Olha o que diz no Salmo 121, versículo 1 em diante.
Glória a Deus, olha aí, Salmo 121, versículo 1. Olho para os montes e pergunto, de onde virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não deixará que você tropece. Aquele que protege não cochilará. Aquele que guarda Israel não cochila e nem dorme. O Senhor é seu protetor. O Senhor estará ao seu lado, como sombra que abriga. O sol não fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor guarda todos do mal, protege a sua vida. O Senhor guarda tudo o que você faz, agora e para sempre. Olhe para o monte, olhe para o alto, de onde vem o nosso socorro. Satanás pode colocar coisas na nossa mente, mas nós temos um Deus Altíssimo, que está lá no alto daquele monte. Nós só precisamos buscar e adorar Ele, em espírito e em verdade. Olhe para o monte, olhe para o alto. O deserto é lugar de aflição, é lugar de treinamento. Nós temos um monte onde vem o nosso socorro também. Basta buscá-lo e adorá-lo em espírito e em verdade. Esse Deus é maravilhoso, esse Jesus é maravilhoso. Ele não deixa a gente passar por provações. Às vezes permite para nos testarmos e para nos treinarmos e nos habilitarmos a cada dia mais resistirmos. Volta para mim lá no versículo 11, por favor. Mateus 4:11. Desculpa, 4:11 não. 4:10, por favor. Depois de todo aquele tempo, Satanás azucrinando, persistindo para ver se Jesus desistia, no versículo 10, ele levanta a sua voz e diz: saia daqui, Satanás, disse Jesus, pois as Escrituras dizem, adorem o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. E no versículo 11, então o diabo foi embora, e os anjos vieram e serviram a Jesus. Entendemos que se nós persistirmos, se nós buscarmos em espírito e em verdade, adorarmos, e só nos ajoelharmos e nos prostrarmos a Ele, somente a Ele, Ele enviará os seus anjos ao nosso socorro, e os anjos vão nos servir. Aquelas necessidades, todas as aflições que você tem, vai sair em nome de Jesus. Existe um Deus poderoso, um Deus altíssimo, que está com as suas mãos estendidas sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos filhos, sobre a nossa igreja, sobre a sua igreja. Busque, busque, busque. Deserto é lugar de treinamento. Deserto é lugar de treinar os nossos ouvidos. Depois que você passar por esse processo, se for preciso passar, você vai estar muito mais resistente. Você vai estar muito resistente. Não existe armadilha do diabo que vai te tirar do propósito de Deus. Não precisamos temer, não precisamos ter medo. A autoridade foi nos dada pelo nome do Senhor Jesus Cristo. E é através deles que nós expulsamos e damos ordem aos demônios que saiam, em nome de Jesus. Já estamos terminando, já estamos encerrando. Cadê os levitas? Podem subir? Amados, não põe à prova o Senhor teu Deus. Você sabe onde é a sua fraqueza, nós sabemos onde nós somos fracos. Você sabe onde o diabo pode te tentar. Não dê chance, não vacile.
Não permita nenhum minuto que Satanás use a sua mente para te trazer coisas do passado e dizer que você não é capaz. Você é capaz, sim. Nós somos capazes. Só precisa estar com nossos pés firmados na rocha. Todos os dias, buscarmos, intercedermos. Eu gostaria que nesse momento vocês ficassem de pé. Ainda não terminamos, mas eu gostaria que nesse momento a palavra de Deus já foi falada, nós já lemos as Escrituras. Eu acredito que o Espírito Santo de Deus já começou a mover, na verdade já começou desde o louvor, desde o início de toda a adoração. Já começou a trabalhar e já começou a quebrantar esse coração que está em pedra. E nesse momento eu gostaria que, se essa palavra tocou no seu coração e você sentiu alguma aflição, alguma coisa que perturba a sua mente, que esteja perturbando ou continua perturbando por um tempo, ou que apareceu sobre a sua vida alguma tribulação que você não talvez esteja quase desistindo, eu não estou chamando aqui à frente agora para reconhecer o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. Eu estou chamando a igreja, aquela pessoa, você que está com a sua mente tribulada. Existem algumas dificuldades sobre a sua vida que Satanás tenta colocar dúvida que você não é capaz, que você não consegue,